Graça e paz, igreja. Muito bom dia a todos. Que Deus esteja abençoando o seu domingo. Que você possa reservar este momento para estar louvando ao Senhor, entoando a Ele este culto de louvor e adoração ao nome dEle. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Se você está na sua casa, aumenta o volume da sua televisão, no celular. Levanta, vamos louvar ao Senhor com palmas, cantando com toda a alegria que há no seu coração. Amém? Deus como o Senhor é, e ninguém tão santo como o Senhor é. Não outro nome tão poderoso. Teu nome eterno está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei. O levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é. Jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é. Jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é. Glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar nesse instante? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que nós iniciamos na Tua presença. Muito obrigada pela Tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor Deus. Nós dedicamos a Ti, ó Pai, todo o nosso louvor, todo este culto, tudo que for ministrado aqui, Senhor Deus, é para glorificar o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.
aqui te adorarei. Tua presença em mim guia o meu viver, em tua palavra poder, restauração e redenção, liberdade encontro em ti, e eu me prostro aos teus pés, eu me prostro aos teus pés, e aqui te adorarei. Sua vida todos ofertou, morrendo na cruz se entregou. Grande é o amor que derramou, esse é o nosso Deus. A morte venceu, ressuscitou, és digno pra sempre do louvor. Servo se fez, mesmo sendo rei, este é o nosso Deus. E eu me prostro aos teus pés, eu me prostro aos teus pés, e aqui te adorarei. Amém, Senhor Deus. Que o teu nome seja exaltado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos, que alegria estar mais uma vez com os irmãos nesta manhã. Você percebeu, olhou para o calendário, viu aí que dia que é hoje? Pois é. Talvez algumas pessoas olhavam assim e diziam assim, esse ano não vai acabar não? É interessante que quando nós estamos passando por algumas dificuldades, o que mais a gente quer é que o tempo passe. Mas esse ano foi demorando, foi passando, foi tantas experiências. Pela graça de Deus, nós estamos aqui. Pela graça de Deus, nós estamos terminando mais um ano. Daqui um pouco mais de 15 dias, nós terminamos esse ano e vivemos a expectativa do ano que virá. Uma das coisas interessantes que a cultura nossa é que nós sempre avaliamos o final do ano e vivemos na esperança, na expectativa do novo ano. A tendência é não olhar para trás, a tendência é não ver as dificuldades e tentar lembrar apenas das coisas boas. Mas como que Deus trabalhou nas nossas vidas durante todo esse ano? Quando nós temos dificuldades, a tendência de nós nos aproximarmos mais do Senhor. Eu lembro que quando nós começamos ali na pandemia,
e todo mundo ficando em casa, tinha gente, né? Eu lembro de um videozinho interessante que dizia-se que ninguém sabia mais o que fazer, porque já tinha feito tudo em casa. E um videozinho mostrava um rapaz com uma panela no fogo, e ele então jogava um milhozinho e esperava ele estourar a pipoca. Aí estourava a pipoca, ele pegava a pipoca e depois colocava outro. Bem claro, dizendo de que já estava cansado, estava no tédio e que não tinha mais o que fazer. Esse tempo foi o início da pandemia. Eu não sei se esse tempo tem continuado para você assim, principalmente aqueles que têm um pouquinho mais de idade, que ficaram enclausurados em casa. Fique em casa. Mas o que a gente vai fazer? O que nós vamos investir nesse tempo? A verdade, para aquelas pessoas que começaram a trabalhar em casa, e a maior dificuldade que nós vivemos é que nós começávamos a trabalhar desde cedo e bobear, passávamos para o dia seguinte de tanta coisa que nós tínhamos para fazer. Parece que nós saímos de uma vida ociosa para uma vida que não tem vírgula, que não tem tempo. A minha reflexão nesta manhã é perguntar como que vai o nosso relacionamento com Deus. Quanto é que nós temos adorado ao Senhor? Como que nós temos vivido isso? Eu tenho escutado muitas pessoas dizerem, afirmarem a sua fé, que Deus sabe de todas as coisas, que nós dependemos de Deus, colocamos a nossa confiança nele, vivemos a expectativa, talvez, de uma vacina para sairmos dessa situação. Mas eu quero perguntar para você, será que de fato você tem, durante esse tempo, adorado ao Senhor, louvado o nome do nosso Deus? Ou será que é apenas algo que você já aprendeu a falar, uma expressão natural de adoração ao Senhor? Há um salmo precioso que eu gosto muito, que eu gostaria de ler junto com os irmãos e trazer algumas reflexões para nós nessa manhã. É o Salmo de número 146. Salmo de número 146, um dos últimos do Saltério. E nós encontramos algumas coisas interessantes, profundas para a nossa vida. Estava estudando em algumas versões e encontrei aqui a nossa nova versão transformadora, e eu quero lê-lo nesta versão para os irmãos. Diz assim, Salmo de número 146, louvado seja o Senhor, aleluia! Que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver. Cantarei a meu Deus até o último suspiro. Não confiem em poderosos, não é neles que encontrarão salvação. Quando sua vida se vai, voltam ao pó, e todos os seus planos morrem com eles. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio e os que põem a sua esperança no Senhor seu Deus. Porque Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ele cumpre as suas promessas para sempre. Faz justiça aos oprimidos, alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os estrangeiros, o Senhor cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. O Senhor reinará para sempre. Ele será o seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Hino de adoração ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, aqui está a leitura da Tua palavra.
que na reflexão deste texto nós possamos encontrar alguma lição preciosa ao nosso coração. Pai eterno, que o nosso coração esteja aberto para ouvir aquilo que esse texto diz aos nossos corações. E se nós, porventura, Senhor, temos passado um tempo difícil, um tempo de aflição, um tempo de incertezas, que nós possamos aprender a adorar o nome do nosso Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Às vezes eu ainda chego a tempo de desafiar o povo do louvor a cantar uma música que tem a ver com a mensagem. Mas eu não tive tempo para isso. E enquanto os irmãos adoravam ao Senhor com os cânticos, eles iam trazendo exatamente a reflexão da adoração do nosso Deus. Nós prostramos diante do nosso Deus e reconhecemos que Ele merece toda a nossa adoração. Queridos, o que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes a nossa adoração é apenas um reflexo ou uma repetição de uma música do que, na verdade, a sinceridade do nosso coração. Como que nós podemos adorar ao Senhor por todo este ano que nós tivemos com tantas lutas, tantas dificuldades? Eu creio que o primeiro motivo, a primeira razão que nós temos para adorar ao Senhor é que nós estamos vivos, ainda que muitas pessoas tenham perdido a sua vida nesse ano. Esses salmos, do 46 até os 150, são salmos de adoração ao Senhor, chamados salmos de aleluia. E aleluia significa louvado seja o Senhor, e você vai descobrir que todos eles começam com essa expressão, louvado seja o Senhor. E a tônica é de reconhecer que o nosso Deus merece toda a nossa adoração. E ainda no verso 1 ele diz que todo o meu ser louve o Senhor. Quando nós usamos e nós temos essa expressão, muitas vezes, no livro dos Salmos, chamando de Senhor, nós queremos entender que Senhor é Deus, mas que o Senhor é o dono da nossa vida, que Ele que cuida de cada um de nós, e que nós estamos sujeitos a Ele, submissos a Ele. Reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida. Mas o salmista diz assim, todo o meu ser expressa adoração ao Senhor. Quando nós pensamos em todo o meu ser, não é apenas com a nossa voz. Muitas vezes, quando nós pensamos de adoração em nosso louvor, nós temos pensado muitas vezes na nossa expressão de adoração. Mas quando a palavra vem aqui dizendo todo o meu ser, tudo aquilo que eu sou, todo o meu coração, com a minha intimidade, com a minha voz, com a maneira com que eu me porto, com o meu comportamento, com o meu serviço, com o meu testemunho, com os meus pensamentos, que em tudo aquilo que eu sou, glorifique o nome do nosso Deus. Irmãos, nesse tempo que nós vivemos com tantas incertezas no nosso coração, quando nós nos preocupamos em resolver ou descansar o nosso coração, muitas vezes confiamos tantas outras pessoas e esquecemos de reconhecer o poder do nosso Deus. A primeira pergunta que esse salmo quer responder, como é que nós devemos louvar a Deus com todo o meu ser? A ideia de dedicar a nossa vida diante do altar do Senhor em rendição a Ele, dizendo, Senhor, tudo que sou. Alguns, e nós temos esse costume, é de abaixar a nossa fronte e se prostrar diante do Senhor e reconhecer que Ele é um Deus totalmente merecedor da nossa adoração. Em algumas culturas, algumas das pessoas não apenas baixam a sua cabeça, mas se tornam de joelhos. E de joelhos se humilham porque reconhecem o tamanho
do Deus da qual nós adoramos. Mas em algumas expressões, reconhecendo que nós somos miseráveis pecadores e fomos alcançados pela graça do Senhor, não apenas nos pomos de joelhos, mas batemos a nossa testa no chão, reconhecemos que nada somos se não fosse o Senhor. Todo o meu ser no altar do Senhor, tudo aquilo que sou, seja para adoração ao nome do Senhor. Nas quartas-feiras nós temos estudado um pouquinho sobre a visão da igreja, e eu tenho compartilhado com os irmãos. Se o irmão não tem participado das aulas de quarta-feira, eu quero convidar você. Tem coisas interessantes. E eu tenho entendido que a razão de ser de uma igreja é, em primeiro lugar, glorificar o nome do Senhor e tornar o Evangelho de Cristo conhecido a todas as pessoas. Esta é a razão de ser de uma igreja. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que a nossa igreja precisa, de fato, adorar de todo o nosso ser ao nosso Deus. E a nossa igreja é formada por eu e por você. Quando nós reconhecemos que toda a nossa vida, que todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento, tudo aquilo que vai dentro de nós, expressa, reconhece, se posta no altar do Senhor, é possível que nós começamos a compreender a frase do versículo 1. Todo o meu ser louve ao Senhor. Mas a pergunta que muitos querem saber é: quando que eu devo louvar ao Senhor? O verso 2 vai trazer a resposta dizendo: louvarei o Senhor enquanto eu viver. Eu gostei dessa versão que complementa o texto dizendo: cantarei ao meu Deus até o último suspiro. Evidentemente, a visão aqui é enquanto nós temos esta vida, e a nossa vida deve servir de adoração ao Senhor. O que nós sabemos é que quando nós chegarmos lá no céu, a nossa vida não terá outra alternativa a não ser adorar o nome do Senhor. Eternamente. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, nós precisamos entender que todos os momentos são momentos de adoração ao Senhor. Por toda a minha vida, enquanto eu viver. E a grande reflexão é, independente do nosso estado de espírito, independente da nossa situação, se a nossa despensa está cheia, se a nossa saúde está em dia, se a nossa família está em harmonia, se eu estou empregado e tantas coisas, eu preciso aprender a adorar o nome de Deus e reconhecer que Ele é Senhor de todas as coisas. A maior dificuldade é continuar adorando o nome do Senhor, quando nem todas as coisas começam a dar certo. Quando o desemprego bate a porta, quando o luto chega na nossa família, quando as dificuldades com o nosso emprego começam a encostar na nossa vida, muitos talvez tenham tido diminuição da sua renda durante este ano. A pergunta é: quanto é que você tem conseguido adorar ao Senhor? Não é condicional ao nosso estado de espírito, mas nós devemos adorar ao Senhor em todos os momentos. Eu quero trazer a reflexão à sua mente. De fato, nós temos adorado ao Senhor nos cultos de adoração, ou nós temos adorado ao Senhor enquanto nós vivemos? Esse é o desafio de reconhecer a nossa adoração ao Senhor. 3 coisas me chamam a atenção ainda diante desse texto. Por que nós devemos adorar ao Senhor? A primeira coisa que nós descobrimos é que nele nós podemos confiar. Lembra desse cântico?
Nós podemos adorar o nome do Senhor porque Ele é o Deus presente. E a comparação que o salmista coloca aqui é quando nós colocamos a nossa confiança em quem não é Deus. Ele diz o verso 3, não confiem nos poderosos, não é neles que encontrarão salvação. Quando a sua vida se vai, voltam ao pó e todos os seus planos morrem com eles. Durante todo este ano nós vimos vários líderes, cada um falando de um jeito. A área da saúde, tão importante, dizendo como nós deveríamos agir, e alguns na expectativa de uma vacina ou algum remédio que venha curar da enfermidade. Paralelamente a isso, nós vivemos com certeza, especialmente no nosso país, a consequência política da pandemia. E inclusive um ano eleitoral. E durante esse ano eleitoral, a expectativa de muitos prefeitos na sua campanha era dizer de que a vida vai melhorar, que as coisas vão acabar, que a pandemia vai cessar, votem em mim. Quando nós temos colocado a nossa confiança nessas pessoas que têm algum poder, mas não em Deus, nós nos frustramos, porque a nossa confiança deve estar somente em Deus. O verso 4 traz uma poesia tão bonita dizendo como são felizes, ou bem-aventurados, são aqueles que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, como tem os que põem a sua esperança no seu Deus. É nele que nós podemos confiar. A reflexão que eu quero trazer para você é: será que a tua vida tem demonstrado essa adoração? E a dinâmica da sua vida tem demonstrado essa adoração ao Senhor de todo o coração? A leitura da palavra de Deus nesse tempo tem sido algo que tem realmente demonstrado a Deus o quanto você tem sede de Deus e quanto Ele é importante para você. O tempo de adorar ao Senhor em oração e buscá-lo na presença dEle tem refletido de fato a tua adoração, reconhecendo que Ele é o único Deus verdadeiro? Ou será que nós temos buscado mais ao Senhor porque estamos com medo do nosso futuro? A adoração da vida de um cristão não deve ser baseada, a nossa oração não deve ser baseada pela nossa necessidade, mas pela nossa gratidão para com o nosso Deus. Segunda lição que nós aprendemos diante desse texto é que nós devemos adorar com todo o nosso ser, em toda a nossa vida, porque esse nosso Deus é poderoso. Ele faz um contraponto do verso 3, que ele diz que nós não devemos confiar nos poderosos humanos, pois quando eles voltarem ao pó, tudo acabou. Mas o verso 5 vai dizer que nós devemos adorar sim aquele que é todo-poderoso, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Aquele que tem o mundo em suas mãos, aquele que tem o controle de todas as coisas. Quantas coisas nós temos escutado durante esse tempo. Eu creio que esse tempo de pandemia deve ter servido para cada um de nós, inclusive para você, para refletir sobre a sua fé. Em quem é que nós temos confiado? Em tempos de dificuldades, são tempos de oportunidades de nós nos aproximarmos do nosso Deus. Será que nós temos reconhecido que Deus está no controle de todas as coisas? Nós escutamos tantas conspirações, vimos tantas ideias, tantas pessoas dizendo da onde tudo isso aconteceu. Meus queridos, ainda que tenha o homem tentado prejudicar o mundo, eu preciso dizer que Deus está no controle de todas as coisas.
pois é dele. É ele que fez, é ele que controla, é ele que sabe de tudo. Ainda termina o verso 4 dizendo o seguinte: ele cumpre suas promessas eternamente ou para sempre. Será que nós temos adorado o nome do Senhor, exaltado, louvado o nome do Senhor com toda a nossa vida e por todo o nosso tempo, reconhecendo que Deus é um Deus que nós podemos confiar? Do verso 7 em diante, o salmista traz algumas expressões da misericórdia do Senhor ou da esperança do Senhor. E ele vai mencionar aqui algumas pessoas. Verso 7 diz: ele faz justiça aos oprimidos. Nós temos vivido um tempo, meus queridos irmãos, de que a pobreza está cada vez mais próxima de nós. De um lado, nós temos visto que aqueles que não tinham nada continuaram a ter menos ainda. Mas, de alguma maneira, a gente tem entendido que esse tempo de pandemia, algumas pessoas foram tocadas no seu coração para ajudar, para socorrer aqueles que nada têm. A descrição que nós encontramos do salmista são todas as pessoas que padecem alguma necessidade. E Deus é aquele que traz esperança para o nosso estado lastimável como pecador. Ele diz o seguinte: ele faz justiça àqueles que estão oprimidos. Ele alimenta aqueles que estão famintos. E quantas pessoas nesse tempo perderam o essencial da sua vida, que é a alimentação. O Senhor é aquele que liberta os prisioneiros. O Senhor é aquele que dá vista aos cegos. O Senhor é aquele que levanta os abatidos. Quantas pessoas derrotadas, entristecidas, com seu coração turbado. Talvez o seu coração esteja dessa maneira. Depois de tantas lutas, de tanto luto, tanta dificuldade, aonde que você tem colocado a sua fé? É Ele que ama os justos, é Ele que protege os estrangeiros, é Ele que cuida daqueles que ficaram órfãos e viúvas. E algum pouco tempo atrás, algumas pessoas disseram que muitos são os órfãos e viúvas, porque vários esposos encontraram a morte durante este ano. Algumas famílias perderam, algumas crianças perderam pai e mãe e se tornaram órfãos na dependência de outras pessoas. Queridos, quando nós reconhecemos o tamanho do nosso Deus e a preocupação que Ele tem com as nossas necessidades, o nosso coração deve descansar no poder do nosso Deus. O verso 10 diz o seguinte: o Senhor reinará para sempre. Ele será o seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Reflexão deste salmo tão lindo para o nosso coração. Será que você tem motivos para louvar ao Senhor conforme o verso 2 durante toda a sua vida? Ou será que você está na lista que nós encontramos nesses versos? É interessante que a tradução aqui traz realmente a expressão: o Senhor liberta, o Senhor abre, o Senhor levanta, o Senhor ama, o Senhor protege, é o Senhor que faz todas as coisas. Esse mesmo Deus que merece toda adoração é o Deus que te salva, é o Deus que transforma a sua vida, é o Deus que te dá esperança,
É o Deus que te dá paz no seu coração, mesmo em meio à pandemia. Eu quero trazer esse recado ao seu coração. Se você já conhece a pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu pergunto, você tem adorado simplesmente da boca para fora ou a sua vida reflete a adoração de todo o seu ser? Chegando ao final desse ano, chegamos próximo do Natal, semana que vem. Você tem louvado e engrandecido o nome do Senhor? Você tem expressado de fato na sua ação a adoração que você faz ou você fez hoje pela primeira música que foi cantada? A segunda aplicação, o segundo desafio, é você que nos ouve, que o seu coração está abatido, está oprimido, está com fome, talvez tenha perdido até os seus pais. Eu não sei como que está o seu coração, eu quero dizer o seguinte: Deus enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para que você possa ter uma transformação de vida, possa encontrar paz no seu coração. Ele quer ser Senhor e Salvador da sua vida. Não existe, como diz o texto aqui, maior felicidade do que aqueles que têm Deus como seu auxílio, aqueles que põem a sua esperança no Senhor. Eu quero desafiar você a entregar a sua vida nas mãos do nosso Deus. Se prostre no altar, entregue todo o teu ser, toda a sua vida, incondicionalmente. Eu creio que não existe melhor decisão do que esta. Ao fazer agora, no final deste ano, a sua expectativa para o ano que vem não está baseada nos políticos, não está baseada na vacina, mas a sua expectativa para o ano que vem precisa estar baseada no Deus que criou os céus e a terra. Pai querido, Tu conheces todas as pessoas que nos ouvem. Tu sabes, Senhor, como está cada um dos nossos corações. Pessoas que já têm um relacionamento contigo, que possam fazer da sua vida um motivo de adoração ao Senhor. E que essa oração não seja proforme, mas que essa adoração seja de todo o seu ser. Mas se porventura, Senhor, alguém que nos ouve ainda não tem encontrado essa esperança, não tem encontrado esse auxílio, que hoje mesmo tais pessoas possam conhecer do Evangelho da graça do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Um grande abraço.